Isso, dos povos claros, por favor. Amém. Foi? Amém. Boa noite. Se tiver alguém aí na live, aqueles que sempre estão aí na live, né, ao vivo, boa noite. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui. Já tivemos o nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Já tivemos o nosso momento de intercessão, onde nós sempre oramos aqui, como eu sempre digo, por toda a igreja, pelos homens, pelas mulheres, pelas famílias, enfim, já tivemos esse momento de intercessão. E agora, como sempre nós fazemos às quartas-feiras, vamos ter uma pequena reflexão nessa noite, certo? Se alguém tem alguma contribuição, depois pode colocar ali na salva. Deixa eu só esperar aqui um copinho d'água para a gente ler o texto. Obrigado. Mas já para adiantar, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A mensagem, como tem sido geralmente às quartas-feiras, vai ser bem curta. O texto vai ser um pouquinho grande, porque os versículos que eu vou verificar com vocês nessa noite, para não ficarem soltos aqui, eu preciso ler todo o texto, tá? Mas eu não vou ver, obviamente, todos os versículos, mas para não ficar soltos os versículos que eu vou fazer a exposição, eu preciso ler todo ele. Então, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 69, tá bom? Eu vou ler para vocês. Já acharam aí? Evangelho de João, capítulo 6, do 1 ao 69, né? É importante que os irmãos que estão em casa não apenas acompanhem, né? Só de ver, mas pegue as escrituras também para a gente acompanhar. Diz assim o texto sagrado: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava de Jesus, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus estava provando os seus discípulos. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, no caso houve um milagre aqui, né? Disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha a preocupação de Jesus. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Ainda sobrou 12, ou seja, um para cada discípulo. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas.
depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado, aquela multidão que viu o milagre do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinhos. Então alguns dos barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: as obras de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhe deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-me sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Respondeu Jesus: pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso o escandaliza?
que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que nos instrui. E nesta noite, através dessa pequena reflexão, mesmo o texto sendo grande, ó Deus, mas vamos apenas refletir em parte dele. Que o Senhor possa nos instruir e nos fortalecer através da Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, como eu disse, li quase todo o capítulo para que os versos que a gente vai dar uma verificada hoje não fique solto. Então não é bom a gente fazer isso. Então é bom ler todo o capítulo, mesmo que a gente use alguns versículos. E quero chamar muito a sua atenção nessa noite, principalmente para os versos 67 ao 69. Eu vou ler mais uma vez, versículos 67 ao 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meus irmãos, quando Pedro faz essa confissão extraordinária, quando ele fez essa confissão, do verso 68, provavelmente ele e os demais discípulos, eles não entenderam, não compreenderam o que Jesus tinha acabado de falar. Eles não tinham isso claramente, ou seja, os assuntos não ficaram totalmente resolvidos nas suas mentes. Por exemplo, quando Jesus diz, no versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão que desceu do céu. Imagina isso na cabeça deles. Ele dá a vida ao mundo, nunca terá fome, nunca terá sede. A multidão certamente não entenderam nada. Quando digo que essas questões provavelmente não estavam bem resolvidas, na cabeça dos discípulos, é no sentido de que se alguém perguntasse para Pedro, ou alguns discípulos perguntando, por exemplo, que história é essa? Que esse tal de Jesus é o pão que desceu do céu. Que história é essa que ele dá vida ao mundo, que nós não teremos fome e nunca teremos sede? Provavelmente eles não iriam conseguir explicar com muita propriedade. É nesse sentido que eu estou dizendo. E isso que estou falando é confirmado nos versículos 41 e 42 em relação à multidão. Veja o que diz, quando eles ouviram tudo isso que Jesus falou. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então observem que a multidão não entendeu absolutamente nada. Quem é esse que desceu do céu? Que história é essa? Já os discípulos de Cristo, essas verdades provavelmente não estavam bem resolvidas em suas mentes. A coisa estava começando, eles estavam entendendo, começando a entender. E Jesus, não muito preocupado aqui, para piorar a situação, diz o seguinte, versículos 54 a 59, todo que come a minha carne, imagina um judeu ouvindo isso, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Segundo a história da igreja, dizem que eles pensavam que Jesus era um carnívoro. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A gente entende isso hoje, mas imagina naquela época. Versículo 56, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Todo mundo ouvindo isso. 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram no maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus irmãos, ouvir isso, até para alguns que se diziam discípulos, foi muito estranho. E nós agora percebemos que esses que se diziam que eram discípulos não eram. Pois eles disseram o seguinte, versículos 60 a 66. Ao ouvirem isso o quê? Tudo que Jesus falou. Muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, olha o que diz, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então até alguns que diziam que eram discípulos, quando ouviram Jesus falando sobre isso, ficaram escandalizados e abandonaram Jesus. E agora então, Jesus faz algo que acho que nenhum pastor faria. Ele se volta para os 12, daqueles que estavam junto dele, e pergunta, versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês estão escandalizados? Querem ir embora também? Podem ir. Aí no versículo 68, sempre ele, Simão Pedro, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos, olha o que ele diz, e sabemos que és o Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Parafraseando aqui, é como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, Senhor, nós não temos mais ninguém para seguir. Senhor, Tu és o Messias. Tu és o pão que caiu do céu. Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a salvação. Tu és o nosso Salvador. Tu és tudo para nós, Senhor. E nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus, mesmo que ainda não entendamos tudo isso. Então, parafraseando, é mais ou menos isso que eles estavam falando. Então, é essa a resposta que Pedro dá a Jesus diante da pergunta que ele faz no versículo 67. Agora, essa extraordinária resposta de Pedro, como também a pergunta de Jesus em nossos dias, tem um alcance muito mais amplo. Pois tem muitas pessoas hoje, digo, em nosso meio, que pensam em abandonar Jesus também. Assim como a multidão e aqueles que se diziam discípulos, talvez por outras razões, mas tem muitas pessoas. E já existem pessoas que já abandonaram Jesus, e há muito tempo não o seguem. Pessoas que têm para onde ir, que têm outros caminhos para seguirem, diferente dos discípulos que não tinham mais ninguém para seguir, que não tinham outro caminho a não ser Jesus. Pois ele tinha as palavras de vida eterna. Eles não tinham mais ninguém para seguir. Eles não tinham outro caminho. Mas existem pessoas que pensam em abandonar Jesus nos nossos dias, porque tem para onde ir, consegue viver sem Jesus, tem outros caminhos. E tem pessoas até que estão na igreja, mas ainda tem o mundo para seguir.
Além de Jesus, ou seja, pessoas que têm, podemos dizer, um pecado para seguir. Pessoas que têm os valores desse mundo para seguir. Pessoas que têm as riquezas desse mundo para seguir. Os prazeres desse mundo para seguir. O diabo para seguir. Um Jesus falso para seguir. Os discípulos não. Eles só tinham Jesus para seguirem. Por isso Pedro responde a pergunta de Jesus. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós só temos o Senhor agora, nós confiamos no Senhor. Mas o grande diferencial das pessoas que só têm a Jesus para seguirem é justamente o que Pedro diz no versículo 69. E aqui está toda a diferença dos que são discípulos verdadeiros de Jesus. Aqui está a diferença, daqueles que apenas fazem parte da multidão e aqueles que são falsos discípulos. Aqui está a diferença. Ele diz: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Em outra versão diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Glória a Deus. Aqui está a diferença. A multidão não crê, não sabe que ele é o Filho de Deus. Os falsos discípulos não sabem, não crê. Meus irmãos, o fato é, quem não crê, quem não sabe que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus, em algum momento se afasta de Jesus. Se afasta. Pois quando ouvem a verdade do Evangelho, se escandaliza. Por isso que a melhor maneira para descobrir falsos discípulos é pregar o Evangelho. Porque em algum momento ele vai se escandalizar. Como aconteceu com eles aqui. São pessoas que somente seguem a Jesus por causa dos pães e dos peixes. Ou seja, por causa de uma cura ou de um milagre que vai beneficiar a sua vida. A igreja está cheia de pessoas assim. Meus irmãos, isso aqui é importante. Buscar um milagre em Cristo não é errado, não. Não é errado. Nós fazemos isso aqui. O que é errado é buscá-lo somente para o interesse pessoal. Justamente como a multidão. O problema é que muitos querem somente a bênção, mas não querem o abençoador. Então não tem problema em buscar milagres. Mas se não tiver milagre, você vai embora? Foi o que eles fizeram. Jesus falou para aquela multidão no versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos. Aí não era errado ver os sinais miraculosos. O problema está na sequência. Ele fala: mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estavam ali apenas para satisfazer a si mesmo. Ou seja, eles estavam procurando Jesus, mais uma vez, para satisfazerem. Essa é a motivação errada em que muitos buscam sinais milagrosos, miraculosos. Mas quando Jesus para de dar a eles o que eles queriam e começa a mostrar que ele é o mais importante do que aqueles pães e peixes, eles abandonam Jesus. A multidão vai embora, os falsos discípulos vão embora. Aí no versículo 27 Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Amém? Então, meus irmãos, a minha expectativa é que essa igreja tenha discípulos verdadeiros. Pessoas que seguem a Jesus não pelo pão e pelo peixe. Não. Que ele pode dar. Porque Jesus abençoa. Jesus cura. Jesus opera milagres, mas nós não devemos estar aqui apenas por causa disso. Pessoas que estejam aqui por causa do abençoador e não somente pelas bênçãos. Pessoas que de fato creiam e saibam que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Porque pessoas assim nunca abandonam o Senhor Jesus. Ele está dando pão e peixe? Glória a Deus. Ele não está dando pão e peixe? Glória a Deus também, porque Ele é a prioridade nas nossas vidas. Ele é o pão que desceu do céu.
Mas aqueles que não creem, aqueles que não sabem que Jesus é o Santo de Deus, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, não permanecem. Em algum momento, em alguma hora, eles vão embora, porque a multidão e os discípulos, eles não conhecem Jesus. E quando você começa a mostrar a verdade, quando você começa a dizer, né, entre aspas, que tem que comer, né, a carne e beber o sangue de Jesus, eles vão embora, ficam escandalizados. Quando você começa a mostrar a verdade do Evangelho, eles vão embora. Portanto, meus irmãos, que Deus a cada dia levante o nosso meio discípulos, pessoas que creiam e saibam que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Amém? Que Deus nos fortaleça a cada dia, que a cada dia sejamos mais discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado por este momento, onde nós estamos aqui como igreja, adorando o Teu santo nome, falando contigo e ouvindo a Tua voz. Que sejamos discípulos verdadeiros, ó Pai. Levanta no nosso meio, traz pessoas aqui, ó Deus, para que de fato se convertam ao Evangelho, que estejam aqui por causa do abençoador, pessoas que de fato creiam, ó Deus, que te conheçam, que sabem que o Senhor é o Filho do Deus vivo, Senhor. Abençoa a igreja do Meia, abençoa cada discípulo teu aqui neste local. Obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta noite, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente, que Deus abençoe o pessoal aí da live. Boa noite, até domingo, se Jesus não voltar. Amém? Glória a Deus.